Fala galerinha, beleza? Começando mais um vídeo. Pessoal, arrumei um negocinho aqui pro carro pra segurar o celular e já ficou bem melhor, hein? Começando mais um vídeo, galerinha. Seguinte, hoje, quarta-feira, dia de treinão, bora fazer acontecer. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho pra vocês das dificuldades que a gente tem na vida, né? Das dificuldades que do lado de cá também existem. Eu gosto muito, pessoal, de passar a visão de que, cara, não tem nada de magnânimo desse lado, sabe? Quem executa, quem faz, quem grava vídeo, quem se mostra, quem tem resultado, no final das contas, sangue é do mesmo jeito. Cara, eu tenho uma série de questões aqui internas, questões minhas, né? Que são os meus desafios, que eu luto todo dia para resolver, para me superar, e todo dia me desafia, e tem dia que eu caio, tem dia que eu levanto, é sim, tá? Todo mundo é assim, pessoal. E é legal a gente trazer isso pra consciência, porque às vezes, sabe o que pode aparecer? Às vezes você vê uma pessoa gravando um vídeo, uma pessoa tendo resultado, mostrando resultado, né? Mostrando uma operação. Eu mostro aqui a minha família, eu mostro a vida que a gente tem, que é uma vida muito boa. Não tem luxo, mas é uma vida extremamente confortável. A gente pode viajar, a gente pode, posso proporcionar um estudo de qualidade para as minhas crianças, né? Uma escola de qualidade, extrema qualidade, um valor bem interessante, assim, sabe? Um valor que não é barato, mesmo assim, pra gente é muito tranquilo pagar. Eu posso, o Samuca treina jiu-jitsu, a Vavá já vai entrar no jiu-jitsu, o Samuca faz natação, o Vavá faz natação. A gente não tem que ficar fazendo conta, sabe? Em mercado. Cara, isso por si só, eu acho que assim, já é uma qualidade de vida muito grande. O que dizem por aí, né, sobre você ser independente financeiramente, é uma coisa que você constrói e estamos caminhando para isso. A gente consegue guardar uma boa quantidade de dinheiro. Então isso daí eu acredito que é sim um motivo de vitória, sabe? De comemoração. E aí, às vezes, quem vê do outro lado e ainda não atingiu isso, pode achar que é um negócio muito distante, cara. Mas deixa eu te falar, só vai ser distante enquanto você entender que é distante. Se você colocar isso na sua cabeça, achar que alguém é melhor que você não pode, que você não consegue, puxa, aí realmente vai ser assim, sabe? Vai ser difícil. Então, o grande X da questão é você entender que, por mais que as dificuldades existam, são elas quem vão fazer você ser uma pessoa melhor. É por meio da dificuldade que a gente cresce, que a gente amadurece, tá? E aquilo que eu sempre falo, sabe, pessoal? Eu acho que a gente tem que fazer. Executa. Do jeito que tá, do jeito que dá, vai, faz. Depois você melhora. Depois você chega num processo mais otimizado. Mas começa, se coloca em movimento. Porque as coisas, para quem se coloca em movimento, acontecem. Se você persiste, se você percorre, né? Você alcança. Então, hoje, assim, no auge dos meus 37 anos, quase 38, se eu pudesse falar pra você, se eu pudesse dar um segredo do que eu acredito ser diferencial para quem alcança, é a consistência. É uma coisa que eu aprendo todo dia, eu me desenvolvo todo dia, eu busco todo dia, pessoal, ser consistente. Quanto mais consistente você é, mais você vai alcançar os seus objetivos. Então, isso sim é uma grande lição a se aprender, sabe? E o que eu acho, pessoal? Essa vida de empreender, empresário, ela te proporciona, pelo menos a mim, né? Me proporciona desafios muito grandes, não só no trabalho, assim, sabe? Dizendo, propriamente dito, o que você tem que fazer
pra fazer dar certo no trabalho, né? Mas, cara, isso mexe com a sua ansiedade, mexe com a sua autoestima, sua autoconfiança, mexe com a sua organização, mexe com a sua disciplina, com a sua persistência, com a sua consistência, mexe no sentido de que você não tem as respostas. E você vai continuar sem ter as respostas se você não buscar. E como é que você busca? Estudando, você precisa se aprimorar. Então, realmente, o trabalho é um exercício de vida, sabe? Você desenvolver algo por si, empreender, eu acho que, sobretudo, além de uma ferramenta para você ter uma vida boa, digna, né? Sem passar dificuldade, é o caminho também para você se superar enquanto ser humano. Pelo menos para mim, né? Quando você encara isso de frente, quando você não foge, quando você lida com seus demônios, então você acaba enfrentando muita coisa, né? Porque você empreender, você não tem a resposta, como eu disse, e, meu, você tem que dar um jeito. Não adianta se lamentar, não adianta chorar, não adianta se apequenar. É encarar a situação do jeito que ela é. E as coisas são como são, pessoal. E aqui eu deixo até uma reflexão para vocês, para estudarem mais sobre estoicismo. Estoicismo é uma filosofia que a cada ano eu venho me aprofundando mais. E, cara, para mim faz muito sentido. O que o estoicismo diz? Ele diz que as coisas são como são. Não existe bom nem ruim. O que existe é a impressão que você dá. É uma maneira mais objetiva de você ver a vida, sabe? É claro que muitas vezes se você sofre uma injúria, né? Se você acontece alguma coisa com a sua vida, com algum ente querido, é difícil você não se chatear, né? É difícil você não sentir isso. Eu sei que é. Mas, por outro lado, você pode exercitar esse nível de consciência. Que eventualmente as coisas são como são. Eventualmente não, as coisas são como são, né? É muito complexo conseguir definir isso, a gente conseguir compreender isso, eu acho, sabe, pessoal? Conseguir atingir uma consciência, né? Que te permite analisar as coisas como elas são. É natural que a gente se sinta ansioso, é natural que a gente fique preocupado, mas não é o correto, não é o melhor, não é a virtude, né? Então a gente buscar desenvolver isso, muitas vezes você está passando por alguma dificuldade na sua vida, sei lá, quem está empregado e está com medo de perder o emprego porque é a única maneira de sustentar a sua vida, né? Pois então, existem pessoas que elas estão empregadas, que o trabalho é a única maneira de sustentar a sua vida, mas que ela não tem medo de ficar desempregada porque ela não se preocupa. Mesmo que isso venha acontecer, se você for demitido, se a pessoa é demitida, muitas vezes para ela não, tudo bem, eu busco outro e tá tudo certo. E eu sei que eu vou conseguir. Já, para algumas pessoas, isso pode parecer astronômico, né? Um negócio muito grande. E no final das contas, o que é? É grande ou é pequeno? É a impressão que a gente dá. Então, pessoal, já falei para vocês aqui que em 2022 eu quebrei, né? Quebrei feio, com mais de 3 milhões aí em dívida. Esse é um passivo que ainda me acompanha, um passivo que ainda a gente organiza aqui. Eu recebo ainda, né? Muita cobrança aí. E é uma coisa que a gente administra. Os débitos, eles estão sendo pagos, eles estão sendo organizados, os funcionários, eles estão sendo pagos, mas, pessoal, se eu ficar vivendo esse demônio, isso não vai se resolver nunca. Se eu não tiver minha cabeça liberta desse problema, como é que eu vou conseguir executar outras coisas? A sua atenção é algo muito valoroso. Aonde está a sua atenção é que está o seu coração, não é isso? Então, se você fica se preocupando com uma coisa que nem aconteceu, é lá que está seu coração. Você não vai conseguir desenvolver outras coisas.
É isso que eu ponho para vocês aqui, sabe? Para vocês refletirem. O estoicismo diz exatamente isso, que as coisas são como são. O sol é quente. Não é que isso não é bom, isso não é ruim. Está calor. Isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa ruim. Isso é o que é. É calor e pronto. Tá? Então tem gente que gosta do calor, né? E tem gente que não. Mas e aí, é bom ou ruim? O calor simplesmente é o calor. Entende? Quando a gente começa a olhar desta maneira, as coisas, você começa meio que sair da situação, olhar de cima, sabe? E aí você olha a preocupação, tá, tudo bem, entendi, esse é o cenário atual, e eu me desesperar aqui só vai piorar. Não adianta. Então, pera aí, deixa eu abstrair tudo isso daqui que tá acontecendo, deixa eu perceber o que tá acontecendo e buscar uma saída. Aí sim você começa a realmente olhar de cima e encontrar soluções que eventualmente antes você não encontraria, sabe? Por isso que eu gosto tanto também do jiu-jitsu, pessoal. O jiu-jitsu, ele te ensina, né? Quando eu vou no jiu-jitsu, pô, eu passo o perrengue, eu fico cansado, eu sou amassado muitas vezes, eu amasso, eu sinto dor, eu faço meu amigo bater, então tem uma série de situações. E em todas essas situações, eu estou me divertindo. Mesmo quando eu tô sendo amassado, com o joelho na barriga ali, morrendo, pô, quase querendo desistir, cara, foi um lugar que eu fui intencionalmente. Eu quis estar lá. Naturalmente, sabe o que eu entendo, que eu aprendo? É que inconscientemente eu começo a entender que tá tudo bem estar sob pressão. Tá tudo bem aqui. Eu vou conseguir sair. Eu me coloquei nesse lugar de pressão e eu tô aprendendo que tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Se eu me desesperar, cara, só vou bater. Aí você recupera a sua consciência, você entende a dor, você entende o que tá pegando, e dali você busca uma saída. Você aprende a resistir, e dali você busca uma saída. Ou às vezes não, aí você bate e tá tudo bem, você vai começar de novo. Então, essa dinâmica é uma dinâmica, né? Real mesmo. É uma dinâmica que te ensina muito sobre a vida. Então no tatame a gente aprende sobre a vida. Eu acho que o tatame é um bom treino, é uma boa simulação para a vida, sabe? De maneira inconsciente. Por isso que é tão legal. Por isso que a arte marcial, né, é tão potente, assim, é tão forte, sabe? O que ela faz inconscientemente, cara, não tá escrito. Por isso que assim, em casa é inegociável, tem que treinar e pronto. Então, pessoal, esse vídeo aqui foi um vídeo mais de reflexão mesmo, pra gente bater papo sobre isso. Eu gosto desse tipo de vídeo, em que eu abro a câmera aqui e começo a falar com vocês. Eu espero que vocês gostem também. Eu sei que cada um aí tá na sua jornada. Eu sei que tem gente aqui que me segue, obviamente por conta das questões aí de marketplace, né? O pessoal tá querendo se desenvolver, querendo construir um negócio, mas cara, isso daqui também tem a ver. Isso daqui é a parte psicológica do negócio, de você desenvolver, sabe, uma empresa. E não pense que é uma besteira, não pense que é um papo furado, porque papo de coach não é nada disso, cara. É o papo de alguém que já esteve muito por baixo, por baixo, sentiu toda a pressão de estar por baixo e tá falando para vocês aqui como eu passei por esse momento. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa sobre esse vídeo, é a mentalidade do vencedor. Não há derrota que derrote aquele que nasceu para vencer. Isso é uma coisa que me marca, é uma coisa que eu interiorizo, é uma coisa que eu acredito, que eu tenho fé. Então, por mais que venha tempestade, não há derrota que derrote aquele que nasceu para vencer. Esse é um ponto, pessoal. Acredite nisso, acredite em você, entenda os seus desafios, saiba que, eventualmente, os desafios são o que são e que tá tudo certo. Não adianta você se preocupar. Busque se ocupar.
Deixa chegar a situação e aí você vai resolver, beleza? A preocupação só vai ocupar mais espaço aí na sua cabeça e aonde você deveria estar, que é no momento presente, ela vai te tirar desse momento presente. Então busque essa sabedoria, busque essa consciência, estude estoicismo, não deixe de comentar o que vocês acharam desse vídeo. Divide assim se vocês acham legal, vai ser bacana. Nesse momento eu tô buscando muito um norte do que falar pra vocês, então vai ser legal se vocês disserem aí. Tamo junto. Curta, comenta, comente, compartilhe e até a próxima. Valeu, galera.